Salve nação! E a crise financeira no Corinthians, hein? Uma notícia caiu como uma verdadeira bomba após o Corinthians não pagar jogador e pode perder atleta e ir pra justiça. Mas o Corinthians fez isso às custas de não pagar dívidas que já fez. É o seguinte, ó, porque pra mim, eu tenho muita dúvida. Bora lá então começar a ver toda essa polêmica e crise financeira do Corinthians que deu calote no pagamento de um jogador. Se liga aí, ó. No aspecto financeiro, a imagem do Corinthians, ela fica desgastada no meio, né? Então, o cara vai investir nessa marca, a marca vai se desgastando. E, obviamente, se falta recurso, pode começar a afetar o campo. Então, lamento muito pelo Corinthians. Isso não é novidade no Corinthians. Acho que já o Corinthians, eu acompanhei, estava trabalhando no jogo de São Paulo e acompanhando o que estava acontecendo lá. Tinha gente, foram lá imprimir cédulas. Pô, o Corinthians, o clube da grandeza do Corinthians, tem que ter um painel de votação. Né? Isso que eu ia vamos dizer entrar agora. na modernidade. Senta, levanta. Quem tá de pé? Gente, isso não é nem na reunião do condomínio que eu administrava lá no São Francisco que a gente fazia isso. Urna eletrônica. Eu acho que assim, pelo amor de Deus, então é muito amadorismo, de né? muitos clubes são muito arcaicos. Você tem uma votação para fazer a votação, isso já é uma coisa. Aí vai lá, falta cédula. Aí um entra na sala, o outro pega uma imagem, vê quem entrou para causar uma confusão. Então, assim, e o Castan, ele pode falar com muita propriedade, porque ele pegou um Vasco extremamente problemático, então ele pode falar muito bem sobre isso aí. O que eu acho é que esses estatutos, é tudo muito amador, às vezes. É de outra época, né? Sobre o Corinthians, que é a seguinte, uma notícia importante aqui envolvendo os cofres do Corinthians. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 55 milhões de reais por atrasos com Garros e Félix. Tá aí, ó, Danilo Lavieri trouxe pra gente no All Sport. É o seguinte, a FIFA determinou que o Corinthians precisa pagar 55 milhões de reais na cotação atual por descumprimentos nos contratos de compra de Rodrigo Garro e Félix Torres. As condenações são dos dias 3 de setembro de 2024 e 29 de outubro também do ano passado, mas foram disponibilizados no site da entidade máxima do futebol apenas hoje. Os brasileiros recorreram. Além do pagamento, o Corinthians ficaria impedido de registrar jogadores contratados, isso é importante, no mercado nacional e internacional por 3 janelas, ou até quitar as pendências. Isso não aconteceu, já que o clube entrou com recurso no TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, que é a última instância nesse tipo de processo. Por enquanto, as duas punições estão congeladas até a decisão final da Corte na Suíça. Está congelado, mas é mais uma notícia séria que envolve aí as contas do Corinthians, que está numa situação financeira complicada, Alicia. Pois é, Luísa, essa tem sido a realidade financeira do Corinthians, né? Muito se falou do que deu certo dentro de campo a partir da janela do meio do ano passado, mas o Corinthians fez isso às custas de não pagar dívidas que já fez e dívidas importantes que podem gerar um transfer ban. Né, o Corinthians vai recorrer, isso aí ainda vai se arrastar, mas é reflexo e é uma consequência natural de um clube que não paga suas contas e continua a fazer dívidas, de um clube que hoje tem mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais de dívida, e isso alguma hora vai acabar se refletindo dentro de campo, porque esse transfer ban, em algum momento, pode acabar acontecendo com o Corinthians, e aí talvez, né, a gestão do Corinthians comece a pensar numa maneira de se reorganizar financeiramente. Mas continuar contratando como se não houvesse amanhã, uma hora o amanhã aparece, e é o que está acontecendo com o Corinthians nesse caso, sem falar nos casos de empresários que já conseguiram bloquear as contas do clube, o que levou a atraso de pagamento de salário. É uma situação muito séria, que as gestões do Corinthians, essa e a anterior, vão empurrando com a barriga, mas a conta chega, né? Uma hora ela chega. É o temido transfer ban. Enquanto isso, tem uma briga política gigantesca, tem uma corrente tentando tirar o Romeu Thuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, que é a maneira de acabar com o processo de impeachment. No fundo, a grande questão é resolver como é que financeiramente você... E o André Cury, notícia de ontem, dizendo que o Corinthians tem que pedir falência. Então, tem um processo gigantesco da questão financeira do Corinthians. E a crise financeira corintiana não para por aí. Tem mais polêmica que pode chegar até a falência do clube. Bora ver. Eles não vão conseguir fazer isso, sabe por quê?
O Corinthians é muito grande, a gente tem todo o clube social, mais de 90% nos apoiando, nós temos mais de 90% da torcida no geral nos apoiando, porque ela sabe o projeto que a gente está fazendo, ela sabe o tanto que estamos trabalhando para tirar o Corinthians dessa situação. E essas pessoas simplesmente querem dar um golpe. Qual é a necessidade de tão rápido querer fazer essas eleições, querer chamar o conselho para julgar isso, sendo que esse processo, quando se jogou para a ética, que é o órgão competente para cuidar disso, a própria ética falou, não tem vazamento, não tem legitimidade, não tem nenhuma prova, nunca se foi citado nada. E por que eles querem tão rápido julgar uma coisa que não tem necessidade? Aí eles querem o quê? Daqui 2 meses, digamos que eles me empicham amanhã. O Corinthians, 9 jogos, cara, é muita coisa. Você jogar sábado, você jogar hoje, segunda, você jogar quinta com o Palmeiras. E eu acho que domingo contra o Santos, se eu não estiver errado, não sei se é domingo contra o Santos, domingo contra o São Bernardo. Pior ainda. Com o São Bernardo que está arrebentando. Não é muita coisa isso, Veloso? É muita coisa. O calendário desse ano realmente está muito apertado e o Corinthians tem essas datas em função da pré-Libertadores, né? Como o Corinthians tem o jogo da pré-Libertadores, teve que apertar... Desculpa, Veloso, ó. Oi. Corinthians e Noroeste dia 1º. Novo Horizontino e Corinthians 2 dias depois, dia isso 3. é um problema. 48 Aí depois horas... Palmeiras e Corinthians dia 6. Corinthians e São Bernardo. Pô, você tá de brincadeira, não, cara. Esse é o problema, de sábado para segunda, 48 horas é... Não, isso aí é impossível. Isso é impossível. Viagem, né? É impossível. Pode deixar lá que ficou bonito. Isso é... viagem. A viagem hoje é diferente da gente, que a gente ia de ônibus. avião, né? A equipe do Noroeste, porque você errou, André Ramalho errou e o Hugo, aí o Veloso que sabe se saiu... Ele saiu para fechar, né? Fez certo. Ele saiu para fechar no primeiro chute. Ele deu tapa, abriu o ângulo. Tá, então assim, então Léo Maná, aprenda a fazer isso, porque isso é o beabá do futebol, né? Diga-se de passagem. Souza, tá bom pro Corinthians? E aí, nação, é cada dia que passa uma notícia perigosa e financeiramente terrível pro Corinthians, hein? Bora botar fogo aí nessa discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. O que vocês acham, hein, dessa nova notícia, desse calote aí do Corinthians pro Garro? O Tadieres está reclamando, o presidente já falou que se soubesse não venderia. Tá virando praxe, né? Todo presidente que tem um jogador negociado com o Corinthians reclama muito, né? O clube não paga, fica fora do prazo, atrasa bastante. Até hoje eu acho que só pagaram o Hugo pela pressão, porque o Hugo jogou bem, e se não pagasse ia perder também. Eu duvido que se o Hugo não tivesse ido tão bem assim, o Corinthians pagaria o Flamengo, se não fosse tão repercutida essa negociação. Tá muito bagunçado o Corinthians, eu já disse isso aqui no canal. Reflete dentro de campo. Jogador que não começa a receber, jogador que fica incomodado com a situação financeira, vai refletir. O Corinthians tem que acertar logo essas contas. Mas e você? Quero saber qual a tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, pedir um baita favor para vocês. Inscreva-se no nosso canal. No Nação Clubista tem muita gente assistindo, mas poucos inscritos. A gente pede, por favor, para vocês essa moral pro Nação Clubista. Tua inscrição é muito importante pra gente, vale ouro, viu? E bora deixar muito like nesse vídeo também. Valeu, até a próxima!